Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver um exemplo de uso de um componente Blazor de forma modal. Quando um componente é instanciado de forma modal, ele passa a ser o único elemento habilitado da aplicação. Todo o resto da aplicação é desabilitado. Para isso ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uma lista de usuários de uma determinada aplicação e eu quero fazer a manutenção dessa lista. Então, por exemplo, eu estou nessa lista aqui, nessa linha aqui, eu dou aqui um update. Ele me apresenta os elementos desse usuário nesse formulário aqui de forma modal. Significa o quê? A única coisa que responde a algum comando nosso é o elemento que a gente está com, que foi apresentado de forma modal, ou seja, todo o resto não responde. Então, está vendo? Você não percebe, eu estou clicando aqui, ó, nada responde. Tem dois jeitos de eu sair da forma modal, cumprindo a função ou cancelando a operação. Tá ok? Então vamos repetir agora com outro exemplo. Vamos supor o seguinte, eu quero adicionar um usuário, então eu dou aqui um add new. Tá? Então ele me apresentou um formulário vazio para eu adicionar e o resto da aplicação está todo esperando isso aqui terminar. Tá ok? Quando a gente tem esse tipo de comportamento, nós dizemos que esse componente foi apresentado de forma modal. Ok? Bom. Agora, para a forma modal acontecer, nós precisamos de três elementos, tá? Que a gente tem que nós vamos usar para estudar agora como é que faz isso aqui. O primeiro elemento a gente chama de trigger, ou gatilho. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um gatilho. Ele que chama o elemento de forma modal. Então, ele é chamado trigger do modal. Depois, o segundo elemento, obviamente, que a gente tem é o próprio elemento modal, né? Isso aqui, esse elemento aqui, ele existe. Para ele ser instanciado de forma modal, ele tem que existir antes. Não é que ele é de forma modal, ele é o que ele é. Agora, você pode instanciar de forma modal, ou seja, de tal forma que quando ele recebe atenção, o resto todo para, ou você pode instanciar ele de uma forma que você pode continuar trabalhando com ele, e outras aplicações, outros pedaços da aplicação continuam respondendo. Ou seja, o componente é o mesmo, ele pode ser instanciado de forma modal ou não. Ok? Bom, e o terceiro elemento necessário para operar um componente de forma modal é o trigger de fechamento. Então vamos dizer o seguinte, eu cliquei aqui nessa linha para fazer o delete a remoção desse registro aqui, do João, do financeiro. Então, o trigger de fechamento dele poderá ser esse aqui, por exemplo, eu dou um cancel, fecho. Então esse é o trigger de fechamento. Todos eles têm um trigger de fechamento, aqui, por exemplo, cancel, e assim por diante. Eu vou só operar rapidamente isso daqui e vamos passar depois para explicar como é que cada um desses, qual a função e como é que escreve cada um desses componentes aí. Então, por exemplo, aqui eu dou um update, escrevo alguma coisa, dou aqui, update. O que ele fez? Antônio de Souza. Fez mudou o nome. Eu dou aqui um delete. Antônio de Souza, etc. Dou um delete aqui, ele removeu. E se eu der um add new, estou incluindo alguma coisa aqui, add new, ele foi adicionado aqui embaixo. Ok? Então agora nós vamos ver como é que faz isso acontecer. Vamos para o código, né, pessoal? Então, primeira coisa que nós vamos estudar é o seguinte, é o trigger de abertura, é o trigger que chama a forma modal. No nosso caso, nós temos três triggers, né? Vocês se lembram, né? O add new, o que adicionava esse aqui, add new, update e o delete. Então, vamos ver três botões aqui. Então, o primeiro botão do add new é esse aqui. Ó. Então, olha a codificação dele aqui. Ó. Button, type button, class. É um botão normal. Primeira coisa do que diz que ele é alguma coisa de modal é isso aqui. Ó. Data BS toggle modal. BS porque é bootstrap. Quando não é bootstrap, você tira esse BS daqui. Tá? Bom, e o seguinte, o que ele vai transformar em modal? Ele tem um target, esse botão, ele tem um target que é para onde vai a ação dele. Então esse target aqui é o myModal. myModal, esse nome aqui, ó, ele vai bater com esse ID aqui, ó, com a identificação da definição do modal que nós vamos ver aqui para baixo daqui a pouquinho. Tá? Então, esses dois elementos aqui é que dizem que ele é um trigger. Agora, você clicando nesse botão, ele vai acionar aquele componente de forma modal, mas ele vai fazer também o seguinte, ele continua sendo modal. Então, quando você dá
Você clica lá, além dele fazer o trigger desse negócio modal, continua sendo o botão como ele é, ele on-click e vai performar essa rotina aqui do Adnil. Ele vai vir depois aqui para baixo e nós vamos ver o que é esse negocinho que ele faz aqui. Bom, agora vamos ver os outros elementos de triggers que a gente tem, que é o update e o delete. Então, ó, quando a gente moveu os records para a table, né, para a gente colocar esses elementos aqui nessa lista aqui, a gente fez um for each aqui, que é aquele que está lá, nós vamos voltar para lá, e ele mostra aqui a inclusão de linha a linha. Né? Voltando para o código, aqui, ó, ele incluiu aqui, ó, aqui tem um header que ele montou, né? Montou o header e aqui ele percorre a lista de usuários e vai jogando usuário por usuário na lista aqui. Tá? Isso aqui vocês estão cansados de fazer em uma série de outras aplicações. Só que aqui nós vamos incluir em cada linha, ó, incluímos o ID, username, departamento, role, e-mail, e aqui a gente está incluindo aqui embaixo 2 botões. Ó. Continua type button, botão normal, também é toggle de modal, né? E mesma coisa que o outro, ele aciona, abre o mesmo modal, ou seja, esse pedaço aqui é igualzinho aqui lá, ó, tá vendo? Esse trecho aqui é que diz que ele vai abrir aquele modal lá. E da mesma forma que o outro, ele continua sendo um botão, então toda vez que ele é acionado, ele vai percorrer uma rotina, ele vai ser redirecionado para uma rotina aqui, que no caso é o update, passando um parâmetro U. Esse parâmetro U é esse aqui, ó, tá vendo? Em que eu estou fazendo um for each aqui. Então, para cada U na lista de usuários, para cada usuário, né, para cada user model na lista de usuários, ele vai criar isso aqui. Quando ele der esse update U aqui, ele vai direcionar. Esse U aqui está preenchido com o elemento da linha correspondente, ou seja, para a linha 1 foi elemento 1, 2, elemento 2, assim por diante. Tá? Ele vai chamar lá, vai para o update, né, como o botão que ele vem fazer essa rotina aqui no clique. Tá? Então, aí, eu vou salvar isso aqui nessa variável, nós vamos ver o que ele faz com ela depois, e nós vamos dizer aqui que action igual a U. Action igual a U porque no caso é update. Né? Aqui action igual a porque é um add new, e aqui action igual a D porque é um D. Nós vamos usar essa variável aqui, nós vamos usar mais tarde para ele saber o formulário que é chamado, o elemento que é chamado, o componente, ele saber o que ele faz em cada um dos casos, quer dizer, o que o usuário está pedindo. Então, nós vamos passar para ele esse elemento aqui. Esse A, o D, vai ser o que vai ajudar a gente a distinguir lá na frente o que é para fazer. Então, fizemos a parte 1 de fazer um esquema em modal, a gente já fez, que é definir o trigger de abertura. Agora, esse trigger aqui, ele vai abrir um elemento em modal. Então, vamos definir o elemento em modal aqui. Bom, o que é um elemento em modal? Né? O elemento o elemento que nós vamos colocar lá é esse aqui, ó, que nós fizemos. É um componente que a gente fez faz tempo, depois nós vamos estudar ele. Mas para apresentar esse componente aqui, ó, formulário de registro, tá? Do jeito que a gente quer, a gente tem que, para ele ser modal, nós temos que envolver ele nessas três divisions aqui. Por que tem que envolver nessas 3 divisions? Porque quando o cara fez o bootstrap lá, que ele escreveu esse treco, ele determinou que assim fosse, tá? Então eu preciso, no mínimo 3, tem mais, hein? Aqui, ó, tá vendo? Documentação aqui? Aqui mostra isso aqui é o formulário mínimo, eu fiz a coisa mais simples possível. Aqui ele mostra exemplos de várias complexidades. Você pode fazer muito mais coisa com isso aí, tá? Vamos ficar no básico aqui para não misturar a estação. Então, a primeira division que é nesse, isso aqui é obrigatório, senão não funciona, tá? Depois tem coisas aqui, que aumentam isso aqui, que você pode usar ou não, conforme você queira estender a sua aplicação. Mas essas 3 divisions aqui, desculpa, essas 4 divisions que estão aqui, não tem jeito, tem que fazer, tá? Depois você pode complicar mais, mas pelo menos essas 4 aqui precisa. Então a primeira diz, identifica o modal, dá uma classe para ela modal. Esse fade aqui é como é que esse modal vai entrar. Se ela vai entrar em fade, vai entrar direto, tem outras alternativas aí. Depois, o role que ele tem aqui é none, deixa assim como está. E esse aqui, backdrop aqui, é o seguinte, ó. Quando a gente faz um elemento em forma modal, que a gente apresenta ele aqui, ó. Você reparou que aqui atrás ficou tudo cinza aqui, ó? Essa parte aqui de trás, ela é chamada de backdrop, ou seja, é o que ficou atrás da janela modal. Você vê que eles dão esse formato cinza aqui, que é justamente para evidenciar que aquela parte não está habilitada. Tá? Essa parte aí chama backdrop. Então, eu estou dizendo aqui que, deixa eu voltar para o código aqui,
Eu estou dizendo aqui que o backdrop desse modal aqui vai ser estático. Depois nós vamos ver direito o que é esse estático aí, tá? Bom, daqui a pouco, prometo. Promessa é dívida, né? Então, daqui a pouco a gente volta aqui e eu conto o que é esse estático aqui. Depois, dentro dele, precisa dar o modal dialog, isso aqui é obrigatório. Assim como aqui tem que ser modal, aqui tem que ser modal dialog. Isso aqui faz parte do modelo, tá? Depois aqui já você pode ter várias alternativas. Assim, modal MD é o tamanho do modal que você quer. Você pode ser maior, pequenininho, você tem um modal que é uma janelinha, e você pode ter um modal que dá uma janela quase que inteira, quase que a tela toda, tá? Então aqui tem o modal MD, LG e tudo mais, que é coisa que vem lá do Bootstrap. E esse modal aqui diz em que posição da tela ele vai aparecer. Então nós estamos pegando esse modal dialog centered, ele vai aparecer no centro da tela. Você pode botar em várias outras posições aí, lá no canto superior, embaixo, depois tem uma série de exemplos aí. E aqui, vamos aqui partir agora para o que vai ter de conteúdo nessa janela modal. Então, por enquanto, definimos a modal e estilos dela. Agora, vem aqui o outro que é modal content, ou seja, o conteúdo desse modal aqui. Tá? Então, aqui dentro dessa divisão vem o conteúdo do modal. Então, vem aqui, estou dizendo que o estilo é isso, podia ser outra coisa qualquer, tá? Mas eu dei um estilo para ele, podia até nem dar estilo aqui, tá? Mas resolvi deixar um aí, depois vocês vão mudando aí e ver que efeito que dá isso no futuro. E aqui dentro tem a última das obrigatórias, que é o body. Então, esse body aqui, tá, é que ele vai ter o corpo, ou seja, o elemento a ser mostrado vai estar aqui dentro. Eu vou mostrar essa janela aqui. Você veja uma coisa. Aqui, estou mostrando aqui, a janela modal, estou examinando a documentação, tá? Nós tiramos daqui essa documentação. Eu peguei esse exemplo daqui para trabalhar para vocês, né? Agora, eu tenho, então, aqui modal dialog, modal content. Agora, aqui, tá vendo? Ó, tem uma coisa aqui que a gente não usou, modal header. Podia ter usado, tá? Modal header. O modal body nós usamos, que esse aqui é obrigatório, o body, né? E depois poderia ter um footer também, né? Com alguns botões poderia ter. Então, veja bem, a gente usou só um pedaço. Você podia usar aqui um título ou coisa assim. Se você usar o título, sai isso aqui em cima. Se você usar o footer, sai esses botãozinhos aqui embaixo. Como a gente colocou o componente que eu escolhi para a gente fazer o display dele em forma modal, ele já tem tudo isso aqui, eu peguei e dispensei essas duas partes aqui. Então, eu usei uma parte do modelo completo da modal. Agora, se você não quiser fazer isso, você vem aqui e aqui dentro você escreve o teu componente, que pode ser você pode instanciar não só um componente, mas você pode escrever um HTML normal aqui, com um quadro, uma mensagem, um texto e assim por diante, tá? Bom, então voltando aqui. Então aqui, pegamos as partes do modal. O modal, o principal, né, o que define o modal que compreende tudo, o dialog, o conteúdo, e dentro do conteúdo pusemos só o body, que vai ter esse formulário lá dentro. Esse register form aqui é aquele formulário cinza que vocês viram lá, que tem nome, departamento e assim tudo por diante. Vamos só voltar aqui, rapidinho aqui. É isso aqui, tá vendo? O body nosso lá é isso daqui, Então, isso aqui a gente já tinha construído antes, e ele está tudo dentro daquele componente que responde pelo criativo nome de register form, tá? Bom, então, aqui eu vou instanciar esse componente. Uma vez instanciado o componente, agora eu preciso fechar. Quando eu fecho, o que acontece? A única coisa habilitada que tem é o form, né? Então, eu só posso fechar ele dentro de alguma coisa que está lá dentro daquele formzinho que a gente instanciou, porque fora tudo que eu clicar não vai valer. Então, o elemento de fechamento está aqui dentro. E onde é que ele está? Esse elemento de fechamento nós criamos aqui. Depois nós vamos analisar essa lógica aqui, tá? Mas ele tem um botão de fechamento, tem dois, na verdade. Tem. Esse aqui, tá vendo? É um botão qualquer, type button, agora aqui ele dá, data BS, dismiss. BS porque é bootstrap. Se não fosse bootstrap, tira isso aqui fora. Data BS, modal. Então, isso aqui, esse botão aqui, depois que dá um clicado, ele vai para o close, tá? Não precisaria nem isso. Ele não tem nada quase fazendo aqui. Na verdade, tem, mas depois eu te explico o que é. Não precisaria. E você está dizendo só que ele faz o dismiss desse modal aqui. Então, eu tenho dois dismiss. Eu posso sair aqui e posso sair aqui. Vamos dizer o que são as duas. Está vendo? Esse aqui é o cancel, esse aqui é o close, né? Então, dá uma olhada como é que estão esses dois botões de dismiss. O cancel está aqui, Eu clico aqui, ele abre, ele fecha o modal, tá vendo? Se eu fizer aqui, mesma coisa aqui, tá? Agora, vamos supor o seguinte, vou dar um outro exemplo aqui,
Eu dei um add new aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui e rodar. Eu dei um add new. Então, estou rodando aqui. Então, estou dando um nome, departamento, escolhi aqui o departamento de vendas, botei os dados aqui de... Vamos supor que eu não botei esse dado aqui, não botei e-mail, aí eu dou add new. Ele fala, ó, tá vendo? Está faltando add new, que é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque depois nós vamos ver lá, tem um modelinho dele, diz que é obrigatório. Então, agora eu vou, só para ele não ficar triste, vamos botar aqui o e-mail, aí eu dou o add new. Quando eu dei o add new, o que eu faço? Ó? Passei aquele registro que eu entrei, eu passei para lá atrás. Lá. Tá ele aqui, tá vendo? A gente acabou de entrar ele aqui e passamos ele aqui dentro. Tá, esse formato está lá. Agora, aqui, você viu que eu troquei aqueles dois botões aqui por close. Por quê? Porque é para o camarada não clicar duas vezes aqui em cima, aí vai tentar incluir o registro que ele acabou de incluir. Então, logo depois que ele inclui, eu desabilito um botão e boto um botãozinho de close aqui. Então, esse aqui é o segundo elemento que fecha. Então, você pode fechar a caixa modal antes de fazer a operação. Antes de fazer a operação, você fecha ela aqui no cancel. Ou você pode fazer ela depois de fazer a operação. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou pegar um outro exemplo. Vou dar um update aqui, Maria das Dores. Tá? Então, aqui, ó, fizemos o update e eu vou dar agora o dismiss lá, fechar o elemento de fechamento aqui nesse close aqui. E esses são os dois botões que a gente tem lá. Então, ó, analisando aqui, dentro daquele form que recebeu o comando, nós temos dois botões aqui que são os triggers de fechamento. Esse daqui, o que diz que ele é um trigger de fechamento é esse negocinho aqui, ó. Database Dismiss Modal. Então, isso que diz que ele é um trigger de fechamento. E esse aqui é a mesma coisa, Dismiss Modal. Mas como a gente falou antes, botão continua o botão, e se eu quiser fazer alguma coisa a mais, eu aproveito o clique dele, que vai lá para baixo, por exemplo, o close vem aqui para o close, ó. No caso aqui, ele vem aqui para o close, tá? E ele faz ele tem um auxiliar ele usa um flag aqui de lógica que eu aproveito no close para trabalhar com ele, tá? Mas então eu aproveito então ele poderia não vir para lá, mas como ele pode ir também, eu resolvi aproveitar o close para fazer isso aqui que ajuda na lógica futura de operação desse negócio aqui, que nós vamos ver na parte 2 desse tutorial aqui. Bom, então, pessoal, por enquanto, a gente já viu como é que opera o modal. Tá? Então, o básico da operação do modal, vocês já têm aí. Tem a documentação para olhar, o fonte eu vou botar no GitHub depois, tá? Aí vocês vão ver direitinho o que é. Então, isso aqui conclui a primeira parte desse tutorial aqui. A segunda parte, eu vou continuar fazendo a segunda parte agora, eu vou só dar uma cortada aqui no vídeo, depois vamos continuar aplicando em seguida, porque o YouTube falou para mim para não fazer vídeo comprido, que o pessoal enjoa e tal, não sei o que, então estou dando uma cortada aqui e vou continuar depois, tá?